Roseli Cruz, presidente do Ibajude, que é quem realiza esse congresso aqui em São Paulo. Roseli, eu vou começar te perguntando então qual que é a importância desse evento, que é um evento internacional que está na primeira edição para o setor. Seja bem-vinda ao SBA. Muito obrigada, Sara. A ideia desse congresso é que todos os agentes que estão envolvidos no processo de recuperação e falência se conectem, que devedores e credores se conectem, que advogados de devedores e advogados de credores se conectem juntamente com o Poder Judiciário e com isso consigamos ter recuperações de empresas viáveis e processos de falência mais eficazes. E internacional por quê? Porque a troca entre países é muito importante para as melhores práticas, para que possamos aprender e trocar experiências e aplicar na prática, que eu acho que o objetivo é se a empresa em recuperação, ela é viável, que ela se recupere e que seja o Poder Judiciário e a figura do administrador judicial um palco para que isso aconteça. E nesse evento nós pudemos ouvir agora pela manhã realmente inúmeras questões regionais de agronegócio, questões de usina, questões da própria indústria, como é que nós fazemos quando temos, por exemplo, uma grande construtora que fale ou que pede recuperação. Então, como é que fica isso? Eu acho que essas questões que, obviamente, encontram na doutrina a sua necessidade, mas encontram especialmente na prática a importância para justamente se conseguir a efetivação e um resultado positivo. Você falou sobre a análise da viabilidade da questão justamente da falência, né? Inclusive hoje num debate agora pela manhã eles falaram que se o negócio não for bem conduzido, aí pode acontecer o que se chama no judiciário de falência da falência, né? Então são muitos pontos e muitos aspectos aí que precisam ser levados em consideração nesse momento. Exatamente. Muito obrigada novamente pela oportunidade, porque é exatamente isso. O que nós temos muitas vezes a demora na recuperação, a demora de uma empresa viável pode convalar em falência. E a questão toda da recuperação de ativos, na questão da falência, quando ela já existe, ela também é muito importante porque ela tem que satisfazer, tem que ter, todos esses ativos têm que ser colhidos ou recolhidos para a satisfação do crédito conforme a lei. Só que o que eu acho que é mais importante é que haja diálogo, que todos os stakeholders do processo, todos os agentes desse processo, desse universo de solvência, se falem. Então nós estamos falando aí na figura central, por isso Ibajude, Instituto Brasileiro de Administração Judicial, na figura central, que é do administrador judicial, que tem a interlocução, o diálogo, seja com o magistrado, com quem o nomeia, seja com o Ministério Público, seja com o advogado recuperanda e a recuperanda, seja com os advogados de credores. E tudo isso dentro do mesmo ambiente, visando uma última tentativa para fazer a recuperação da empresa, no caso da recuperação. E por isso é tão importante, dado o aumento do número de pedidos de recuperação no Brasil pela situação econômica, pela situação em crise. Roseli, falando então do Brasil e tentando fazer um comparativo aí com outros países, como é que está o Brasil nessa questão da insolvência? Olha, os números não são tão precisos, ou a comparação ela não é direta, mas o que eu posso te dizer com várias especializadas, com várias que tem, como é o modelo americano e o modelo de outros países, várias regionais e várias especializadas, que temos algumas aqui, mas não temos no Brasil todo, nós estamos tímidos ainda. Se nós compararmos que cerca de 30% nos Estados Unidos as empresas se recuperam quando utilizam desse instituto, no Brasil nós temos menos de 5%. Então, e concentrados nas varas especializadas, a efetividade disso. Então, eu vejo como uma necessidade realmente de que o juiz ele consiga julgar exatamente só os processos de recuperação e falência, ou seja, só processo de insolvência e não outras matérias, justamente para a especificidade, para a questão toda empresarial envolvida, que necessita de se entender um pouco de economia, um pouco de contabilidade, um pouco de gestão, saber muito de comunicação. Então, eu acho que é isso que de fato importa. Por isso a necessidade que se vê, inclusive até mesmo pelo CNJ, que se vê das varas especializadas, seja no modelo americano, seja no modelo de alguns países europeus. Tá certo, Roseli. Obrigada pelos seus esclarecimentos. E o evento segue até quarta-feira aqui em São Paulo, do primeiro Congresso Internacional de Insolvência Empresarial. Sara Kirchhoff para o SBA.